Time que quer subir para a Série A não pode desperdiçar pontos. Ainda mais quando você vem de uma boa vitória que dá para conseguir uma arrancada. O Guto Ferreira acabou escalando um time diferente do que conseguiu lá nos 3-0 contra o Botafogo na Arena Castelão. Ele tirou o Janderson para colocar o Igor Kleber. Olha, o Janderson para mim foi um dos melhores da partida no 3-0 contra o Botafogo. E você tirar para colocar o Igor Kleber, que até agora não mostrou nada. Foi difícil entender essa substituição que o Guto fez. Ele tirou o Richarlison, acabou colocando o William Maranhão. A gente até entende um pouco a pegada maior do William Maranhão. Com 3 minutos ele já tinha feito 2 faltas. Assim, marcador em cima mesmo. Também levou amarelo, assim como o Richarlison. E trocou ali no meio, né? No jogo contra o Botafogo, ele tinha escalado o Chay, deixou o Chay no banco e acabou colocando o Guilherme Castilho. O Ceará não fez uma boa partida, foi um jogo muito ruim do Ceará, lembrou muito aquele jogo contra a Ponte Preta, contra o Sampaio Corrêa, que o time não conseguiu produzir, e o Mirassol foi para cima, o Mirassol teve oportunidades, o Ceará, na verdade, ele achou um pênalti no finalzinho do primeiro tempo, com o Eric, o Guilherme Biro, o lateral do Mirassol, acabou derrubando o Varley, e o Ceará conseguiu esse pênalti que o Eric converteu, até se redimiu daquele pênalti que ele perdeu contra o Avaí. Mas aí logo em seguida, o Chico Kim ex-Ceará, né, lei do ex, mais uma vez imperando, acabou empatando a partida no último lance do primeiro tempo. No segundo tempo, gente, eu imaginei que o Guto ia fazer mudanças. Gente, eu não gostei, o time não foi bem, vou fazer aqui algumas mudanças, porque a gente precisa vencer. O Ceará tá atrás, mas o Ceará tem que encostar no G4. Mas o Guto não fez as mudanças, esperou 10, 15 minutos, aí fez algumas mudanças. Eu não entendi depois quando ele tirou o Eric. Pô, o time tem uma semana livre, só tá jogando uma competição, uma vez na semana. E você acaba tirando alguns jogadores. Que cansaço. O que está acontecendo com esses jogadores? Aí depois ele colocou o Jantos, tirou o Nicolas para colocar o Bisoli, que o Igor Kleber não está fazendo nada. Aí depois tirou o Castilho, colocou o Chay, enfim, fez algumas mudanças, tirou o David Ricardo, tirou o Lacerda para colocar o David Ricardo. A zaga do Ceará, olha, mais uma vez é impressionante como o Ceará falha no setor defensivo. O time não tem laterais não apoiam, não tem corredor, nem pelo Varley, nem com o William Formiga. Quando eles aparecem, tem que torcer para que o adversário seja ruim, para errar, para vacilar, como foi no pênalti. Mas criatividade mesmo, pelos laterais, o Ceará não tem. O meio de campo não funcionou de jeito nenhum. O Castilho não sabia qual era a posição que ele queria, se era volante, se era meio campista, se era primeiro ou segundo volante. Enfim, não foi bem. E no ataque a bola não chegava. O Nicolas praticamente não recebeu a bola. O Igor Kleber deu um chute no gol. O Ceará só veio dar um chute no segundo tempo, aos 35, minha gente. Não, dá um time que quer subir, não pode cometer esses erros, não pode jogar dessa maneira. Eu entendo que nesse momento o time precisa vencer, independente de como seja, mas precisa vencer. Mas não venceu. Tem que vencer. Por você tá percebendo que o time não está jogando bem, você tem que buscar um empate. Um empate fora de casa sempre é um bom resultado? Depende. Se o Ceará estivesse lá na parte de cima da tabela, seria ótimo. O Ceará está lá atrás, o Ceará precisa vencer, minha gente. Precisa encostar no G4. Dessa forma vai ser difícil subir. É preciso, mais uma vez aqui, quem acompanha o blog sabe mesmo, o Ceará precisa de reforço no setor defensivo, no meio de campo e no ataque. Quando o Ceará não consegue ter os lampejos do Eric, vira isso aí. Acaba desse jeito. É um time improdutivo, sem criatividade, sem um ataque forte. E aí, quando você tinha o Janderson, que foi bem contra o Botafogo, o Guto acabou não colocando. E aí fica difícil. É acreditar que o time possa mudar o quadro, jogar bem dentro de casa contra o Vila Nova, concorrente direto, precisa vencer. O que me deixa mais chateado desse negócio? Porque é fora de casa. Mas, gente, o Ceará precisa vencer, precisa somar ponto, dentro e fora de casa, para chegar lá no G4. E só mais uma coisa. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, chegou até aqui para acompanhar esse vídeo, agradeço demais, muito obrigado. Obrigado mesmo que você chegou até aqui. Se inscreve aí, comenta, compartilha, para a gente seguir firme e forte aqui, falando sobre o futebol cearense. E se você já está inscrito, muito obrigado mesmo. Siga por aqui, comente, compartilha, dá um joinha aí para a gente ajudar e continuar sempre aqui falando sobre o futebol cearense. O Ceará pega no meio de semana o Vila Nova, o adversário direto, e tem que vencer. Não dá mais para fazer. Esse tipo de partida é difícil você entender como é que o Ceará consegue. E isso vem se repetindo. Vinha com o Mourinho, mais ainda com o Barroca e agora com o Guto. A gente até entende o Guto, pouco tempo, aquela coisa toda. Mas não dá, Guto. Teve uma semana, o time foi tão bem contra o Botafogo, dava para mostrar um pouco mais de qualidade. E você sabe cobrar muito bem, e o Ceará precisa dessa cobrança, puxar a orelha desses jogadores para jogar mais bola, porque o Ceará tem competência para jogar mais. Precisa de reforço, principalmente no setor defensivo. Mas lá na frente dá para jogar muito mais.
Valeu, gente. Um grande abraço e até a próxima.